o consumo ainda tem um crescimento não tão acelerado, mas a gente tem uma perspectiva, né, de aumento de demanda por energia, porque temos mais carros elétricos, mais demandas por data center, ar-condicionado, tanta coisa que a gente imagina que viveremos em um planeta que demanda mais energia, né? E não dá para simplesmente querer resolver com soluções que parecem simples, mas quem conhece sabe que são complexas, como, por exemplo, o investimento em energia elétrica, em energia solar ou energia eólica. A gente sabe que o setor demanda mais estratégia na geração e na distribuição, né? Então, eu gostaria de começar essa conversa pelo Ivo, trabalhando quais são o que a gente leva em conta na hora de montar os leilões. Por quê? A ANEEL prevê um aumento de 9.000 megawatts na potência instalada em 2026, isso mesmo? E esse valor é 23% maior do que a expansão em 2025, de acordo com o site da ANEEL. E aí eu gostaria de saber o que é previsto dentro desse plano de expansão e quais são as matrizes que são contempladas, quais são os critérios trabalhados enquanto a gente faz esse planejamento de expansão na potência instalada. Bom dia a todas as senhoras e senhores. Gostaria de agradecer o tempo, o convite para a participação nesse seminário, dizer que transição energética é um assunto que basicamente faz parte do planejamento estratégico da Agência Nacional de Energia Elétrica, a qual eu represento. A Agência Nacional de Energia Elétrica é uma agência reguladora e fiscalizadora do Estado brasileiro, então ela é responsável pela gestão das concessões de distribuição, de transmissão, as outorgas de geração, a comercialização de energia. E nós temos uma missão muito importante, que é permitir o desenvolvimento do mercado de energia elétrica, com equilíbrio entre os agentes, com o cumprimento dos contratos e em benefício da sociedade. Então, equilibrar toda essa situação, todo esse desenvolvimento, todo esse planejamento é algo que demanda bastante esforço do Estado brasileiro, né? A ANEEL é uma agência do Estado, ela não é um ente, ela é um ente vinculado ao governo, ao executivo, mas é um agente de Estado, com autonomia administrativa, decisória. E nesse sentido, né, e na busca de, como o presidente Reinaldo Pozanesi falou, desses pilares de transição energética que fazem parte daquilo que verá seu investimento e a caracterização do setor elétrico como um todo, nós buscamos, em várias frentes, desenvolver o sistema. O planejamento em si, né, mais direcionando a pergunta que você me fez, ele é responsabilidade do Ministério de Minas e Energia. A ANEEL, ela executa, né, através dos seus leilões, através da normatização das políticas públicas que são emanadas pelo governo federal, né, a sua regulação, né, a manutenção desse equilíbrio, desse cumprimento dos contratos com os agentes e dessa busca incessante pela eficiência e pela apresentação à sociedade de preços módicos, né, de tarifas módicas eficientes de energia elétrica para toda a população. Então, nesse sentido, esse número que você apresentou são os projetos que estão apresentados à ANEEL pelos agentes de mercado, né, no sentido de agregação de geração ao longo de 2026. Então, esse é o número esperado por nós de agregação. Em paralelo a isso, né, esse número pode sofrer alterações, porque ele é um indicativo. Nós pretendemos, esse ano, realizar pelo menos 3 a 4 leilões de geração e 2 leilões de transmissão. Os leilões de geração, já foram até citados aqui anteriormente, eles dizem respeito à agregação de energia e agregação de potência. É um leilão diferente esse de potência, ele é um leilão que está muito vinculado à transição energética, então as fontes renováveis, solar, eólica, fontes intermitentes, biomassa, nem é intermitente, mas é sazonal, elas demandam do sistema, né, uma preparação
é diferente daquela que a gente vinha tendo anteriormente, quando estava falando de geração hidráulica com grandes reservatórios regularizadores. A gente tinha reserva, tinha estoque de energia para fazer frente aos períodos de estiagem, para fazer frente às variações do ciclo de consumo, seja ele diário, mensal ou anual. Com a expansão das gerações intermitentes, renováveis, mas intermitentes, o sistema precisa se preparar para essa realidade. Então, a ANEEL se prepara como? Tentando criar um ambiente onde essa oferta de fonte renovável ela possa encontrar essa demanda instantaneamente, por ser um imperativo basicamente da operação do sistema elétrico. Então, com isso, a gente desenvolve leilões de contratação de elementos para o sistema, como esse de potência, que vai ser feito em março, e que vai permitir a sustentabilidade da continuidade do atendimento a esses consumidores, aos consumidores do Brasil todos, e aqui em Minas Gerais não seria muito diferente. Perfeito. Marcos, a gente está falando aqui dessa projeção de aumento da potência instalada, e isso gera, obviamente, um grande desafio para as distribuidoras. Eu gostaria que você me contasse quais são os desafios colocados para as distribuidoras no momento em que você vai aumentando a potência instalada e quais são as soluções para esses desafios, o que deve ser feito para que a distribuição de energia aconteça de maneira como todo mundo espera, né, sem intermitências. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E essa pergunta eu estou vendo ali, nós temos 37 horas de evento, né? Eu vou gastar umas 36 para poder responder essa... A gente sabe que o assunto é complexo, essa questão mas... dos desafios. Bom, eu fico muito feliz de poder estar aqui de novo em Minas Gerais, né? Alguns talvez me conheçam, eu sou mineiro, estive também na CEMIG em tempos atrás, participei da CEMIG, fui diretor da CEMIG, e agora estou à frente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Ouvindo aqui o Reinaldo na abertura, fica claro esse papel importante que está existindo por parte das distribuidoras, em especial da CEMIG, em enfrentar os desafios que são trazidos para a distribuição. Porque é através da distribuição que a transição energética de fato se complementa. Porque nós temos de um lado, por exemplo, fontes renováveis, e do outro lado nós vamos ter os consumidores que querem e precisam dessa energia renovável. Quem faz com que possa chegar essa energia até os consumidores são exatamente as distribuidoras, principalmente num cenário onde agora também na distribuição está inserido um volume muito elevado de geração distribuída, que hoje dá 45 gigawatts, nós temos aí um volume que, se somado com mais 20 gigawatts de usinas, que são, nós chamamos de usinas tipo 3, que são PCHs, usinas de biomassa, que também estão no sistema de distribuição, representam cerca de 60%. Se nós estamos algo como 240%, 240 gigawatts de geração no Brasil como um todo, 60 gigawatts ou mais de 60 gigawatts está na distribuição. Então o desafio nosso é muito grande. Para isso, o segmento de distribuição tem a cada ano investido mais. Nós saímos de patamares de investimento do ano de 2019, da ordem de 19 bilhões por ano, e o último ano o segmento de distribuição investiu 46 bilhões de reais e deve continuar investindo nesse mesmo patamar ao longo dos próximos anos. Então, é um volume de investimento muito elevado. Para quê? Para poder permitir que você tenha um sistema cada vez... E aí é um outro desafio, que é o desafio da resiliência de rede, frente principalmente a esses eventos climáticos que nós estamos tendo cada vez com a maior frequência e uma maior intensidade. São desafios importantes para o segmento de infraestrutura, transmissão, distribuição, mas particularmente para a distribuição, e para a modernização das nossas redes. 40% desses investimentos é de modernização, para permitir principalmente que você possa estar digitalizando as redes, trazendo maior qualidade e conseguindo inserir essa quantidade de geração. Ninguém previa, quando esses sistemas foram construídos, que você teria esse volume de geração no segmento de distribuição, né? Aqui o Reinaldo citou a região do Norte de Minas, eu particularmente, eu sou de Montes Claros, conheço bem a realidade daquela região, trabalhei nessa região durante muito tempo e sei que o sistema elétrico que foi desenhado para lá, foi desenhado para atender uma determinada carga muito menor do que hoje, quando você coloca todo mundo gerando energia elétrica no mesmo horário e injetando na rede
o excedente traz desafio. Eu costumo trazer uns exemplos mais práticos, e para mim um dos desafios da distribuição está exatamente em como acomodar esse volume de energia que é injetado na rede. É como se nós tivéssemos um sistema elétrico comparado com um sistema hidráulico, que é mais fácil a comparação. Vocês imaginam a grande caixa d'água, e daí eu começo a vir com um cano mais grosso, vou afinando, até chegar na torneira da casa. O sistema de distribuição de energia elétrica é mais ou menos assim. Eu tenho a geração, passa para a transmissão, distribuição, chega na rede e chega na tomada da casa. Agora imagino que várias pessoas, hoje nós temos mais de 4 milhões de unidades de geração distribuída no Brasil, que tivesse um poço artesiano, um poço de água, junto dessa torneira, onde alguém vai, usa essa água que ele produz ali para abastecer o seu consumo, e o excedente ele joga na torneira, injeta no sistema de volta. Assim também é o que acontece com a geração distribuída, por exemplo. Naquele momento onde tem o máximo de insolação, aquela produção, todo mundo ali, ela é injetada na rede. Então imagina o desafio que é acomodar essa quantidade de questões que são trazidas para a rede. Esse é um desafio trazido para as distribuidoras, que é acomodar essa quantidade de geração no sistema. E tem sido um sucesso. Ô Marco, desculpa te interromper. Uma coisa que poderia ajudar seria você ter uma outra fonte renovável com uma produção tão intensa quanto a solar, funcionando à noite, por exemplo? Ajudaria? A solução, nós temos um erro no Brasil, que é não ter sinal de preço adequado. Nós erramos. O Brasil, por exemplo, poderia ter tido a geração distribuída de uma maneira muito mais benéfica para o setor elétrico, se nós tivéssemos tido, ao mesmo tempo que se colocado um sinal de preço adequado. E com isso nós poderíamos ter, por exemplo, um tema que foi trazido também pelo Reinaldo, a questão da bateria. Nós poderíamos estar muito mais avançado com a instalação de baterias no Brasil se nós tivéssemos um sinal de preço que dissesse, na hora onde existe um excesso de geração, essa energia tem um menor valor. Na hora onde existe falta de geração, essa energia tem um maior valor. Com isso, bateria poderia ter sido evoluído muito mais, para que alguém que esteja gerando essa quantidade, eu vou dizer, se eu estou gerando uma quantidade de água, vou voltar ao meu exemplo da água, eu poderia ter uma caixa d'água no lado onde eu acumulasse essa água, e na hora onde houvesse uma necessidade de água no sistema, eu jogava essa água. A mesma coisa a bateria. Isso não foi feito, mas agora nós temos uma possibilidade. Teremos em breve, possivelmente, porque está Nós precisamos de não só botar bateria, nós temos que ter sinal de preço adequado. Está aqui o Ivo e a ANEEL tem um trabalho fundamental e agora começa a fazer, que são as chamadas tarifas modernas. É eu poder dizer, na hora que... Vamos um exemplo, vou pegar um outro exemplo prático. Alguém tem uma frota de ônibus, ele dimensiona a frota de ônibus para o maior volume, que é na hora do pico. Se eu consigo fazer com que as pessoas usem o ônibus mais durante o dia, né? Se eu consigo fazer com que as pessoas modifiquem a forma de usar a energia elétrica, ele consegue ter menos ônibus, você consegue ter um sistema elétrico menor para poder atender a mesma quantidade de consumo. Assim é o sinal de preço da tarifa. Se eu tenho uma tarifa, e agora a ANEEL trabalha com isso, na chamada tarifa branca, que é para poder dizer, olha, a energia não tem o mesmo valor durante todo o decorrer do dia. A gente vê isso em telefonia, né? Quando você telefona a determinados horários é mais caro. Então, da mesma forma, se você usa o sistema elétrico no momento onde mais pessoas estão utilizando, aquilo tem um preço maior. Então, somado a um sinal de preço para o consumo e também um sinal de preço para quem está injetando essa energia, para ele saber que em determinado horário a energia é mais barata ou mais cara, aí nós conseguimos viabilizar a introdução, por exemplo, de acumulação de energia sem ser um custo adicional. Eu sou totalmente desfavorável a qualquer subsídio que possa se colocar para qualquer segmento do setor elétrico. Me desculpe se eu vou sair um pouquinho para falar desse tema. A conta é muito alta. A conta é muito alta. Por ano, no ano passado, os consumidores brasileiros pagaram algo como 54 bilhões de reais de subsídio. É o item que mais cresce na conta de energia elétrica de cada um de nós que estamos aqui. A energia renovável, junto com geração distribuída, consumiu algo como quase 60% desse valor dos 54 bilhões. Então nós precisamos ter um sinal adequado de preço. Algo que fazia sentido no passado, quando a gente ainda estava começando a investir. Não, é agora, mas agora não faz mais sentido. Não faz. Já tem uma estrutura já não faz, Cíntia. Nós temos um sinal de preço que é prejudicial ao brasileiro. Quem sofre com isso? O consumidor que tem sua conta aumentada de energia elétrica é a indústria. Porque os produtos ficam mais caros, a competitividade da indústria brasileira reduz.
Por quê? Porque o preço da energia elétrica é caro. Nós temos um país onde temos fontes de energia cada vez mais barata, como eólica, como solar, mas a conta de energia é cara. Ela é cara por quê? Porque o subsídio é muito alto. Então esse é um ponto importante. Eu não poderia não tocar nesse assunto, porque ele distorce toda a estrutura que hoje nós temos no setor elétrico de construção. Se o Brasil hoje tem risco, e tem risco real para o funcionamento do setor elétrico, nós temos excedente de geração em determinadas horas do dia e falta ponta no horário, digamos, de 17, 18 horas. Nós temos nós temos um desafio do Operador Nacional do Sistema. Desculpa se eu estou falando muita questão, mas ela é importante. Porque o desafio hoje é real. Em grande parte dos dias do ano, o Operador Nacional do Sistema, no horizonte que vai de 4 horas da tarde até as 6 horas, ele sai de um momento onde tem um excesso de geração solar, por causa principalmente desses subsídios que estão sendo dados, e aí eu tenho um excesso de geração, e vai para um momento onde ele tem uma demanda mais alta sem ter essa geração solar. Vocês terem uma ideia, o que isso representa? Isso é algo em torno de 37 gigawatts. Mas para a gente ficar com um número que é fácil da gente guardar, é maior do que o sistema elétrico da Espanha. É como se a cada dia, entre as 4 horas, 5 horas, 6 horas da tarde, o Operador Nacional do Sistema tivesse que ligar um sistema elétrico do tamanho da Espanha. Por causa de quê? Porque nós temos um sinal inadequado de preços. Nós precisamos trabalhar com isso. Isso talvez seja um desafio não só da distribuição, mas um desafio para todo o setor elétrico. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Nós temos que parar de dar subsídios como hoje são dados no Brasil. Ô Marcos, então eu vou aproveitar a sua deixa para o Ivo explicar para a gente o que é a tarifa inteligente e de como a tarifa inteligente pode realmente contribuir para essas questões que ele colocou. Bom, a ANEEL, como disse, tenta desenvolver o mercado em equilíbrio entre os agentes. O presidente Madureira está comentando, é realmente um ponto importante. Nós temos iniciativas na ANEEL para aprimorar o cálculo tarifário. O cálculo tarifário é uma competência da agência reguladora e, nesse sentido, nós temos várias iniciativas. Nós temos técnicas para poder fazer as mudanças de tal forma que se respeite os contratos existentes, se respeite os investimentos que foram realizados e aponte, né, para o futuro aquilo que a gente busca, que é a alocação com maior eficiência e sinais de preço, como o presidente Madureira comentou. Então, nós temos uma forma de fazer, uma técnica para fazer isso, que são alterações normativas regulatórias da metodologia tarifária, que são normalmente precedidas de estudos e avaliações e até de um instrumento regulatório que tem sido muito utilizado, chamado sandbox tarifário, que é uma tentativa de, com um volume pequeno de usuários em distribuidoras, desenvolver metodologias tarifárias mais modernas. Então, buscando, e essas metodologias obviamente buscam captar ou capturar essa realidade que hoje se impõe de fontes renováveis, intermitentes, para a realidade, para o cotidiano do dia a dia dos consumidores, sejam eles os industriais, os comerciais e os residenciais. Tarifa branca é um exemplo. A ANEEL tem feito avanços com relação a quem que é a tarifa branca. A tarifa branca é aquela que tem mais do que um posto horário. Hoje, a tarifa na casa das pessoas é cobrada em energia, com uma única tarifa aplicada para o mês todo. O sistema não funciona desse jeito. Ele funciona através de rampas de tomada de carga, consumos muito grandes na ponta, por volta do fim do dia, pouco consumo durante a madrugada, muita geração solar durante o dia, né? Geração eólica quanto evento. Então, as tarifas e o sinal de preço como um todo vão tentar capturar essas variações que acontecem ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos, de tal forma que a gente possa colocar para o consumidor um preço que seja compatível com aquilo que tem se gastado no sistema. E o estudo já está sendo feito, né? Sim, já sim. feito com um grupo de consumidores. Como que é feito? Ele é feito escolhendo-se distribuidoras. As distribuidoras promovem, apresentam na ANEEL, e a ANEEL discute com as distribuidoras que são as efetivas operadoras, um conjunto de condições tarifárias especiais, com medição, com controle, de tal forma que elas consigam observar o comportamento do consumidor frente a essa nova tarifação
tal forma que a gente possa, com um relatório circunstanciado a respeito desse comportamento, montar novas tarifas e pensar novos projetos tarifários para o futuro, Ou seja, aí sim para aplicação geral. tirados de diversos cantos do Isso, Brasil, né? Porque a realidade né? de Minas Gerais vai ser diferente exatamente. do norte do Brasil. Exatamente. Bom, eu queria colocar o Mário também nesse debate. Quando a gente fala do setor sucroenergético, a gente tende a pensar no etanol e muitas vezes a gente esquece que a biomassa contribui bastante quando a gente pensa em energia renovável, na produção de energia elétrica. Eu gostaria que você contasse para a gente como que é hoje, né, o uso da biomassa na produção de energia elétrica, qual que é o prognóstico para o futuro e como ela pode contribuir, né, para todo esse debate que a gente está tendo sobre produção e distribuição de energia. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Cíntia, pela pergunta. Eu queria agradecer e parabenizar o jornal O Tempo, na figura aqui da Marina Medioli, e dizer que é muito importante, né, esse espaço de debate aqui no nosso estado, para que a gente traga as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. E esse tema é extremamente interessante. Eu estava aqui, né, no meio do debate e a gente, como produtor, né, o nosso setor começou no Brasil como produtor de açúcar. Depois, na década de 70, a gente passou a ser produtor de etanol. Aliás, 2025 foi um ano super importante para nós. Nós comemoramos 50 anos do Proálcool, que foi uma importante política pública, desenvolveu, né, os biocombustíveis, em especial o etanol, no nosso país. E a partir, né, de 2001, a gente escalou a questão da produção também de energia elétrica a partir da biomassa, né? E esse setor é um setor super importante, que ele produz a própria energia e gera o excedente para o sistema, né? Então, hoje, em Minas, a gente tem em torno aí de 5% da nossa capacidade de geração vem da biomassa das usinas, né, de cana-de-açúcar, né? E no Brasil não é muito diferente disso. E é uma receita extremamente importante dentro de um complexo industrial, agroindustrial, para que a gente possa, além de produzir energia para tocar nossa estrutura, também possa ofertar para o sistema. E, recentemente, a gente entrou com um novo produto também do nosso setor, que é o biometano. Um biometano que é feito através de resíduos, né, do etanol. Então, o setor é um dos principais players ofertantes de biometano para o sistema brasileiro, que pode não só produzir energia, mas também substituir o óleo diesel no sistema de pesados. Então, a gente tem um potencial muito grande dentro desse conceito de complementariedade. E, recentemente, a gente está no meio desse debate, né? Porque agora, desde dezembro do ano passado, a gente pode, no momento da nossa geração, que ocorre no período mais seco do ano, né, que é de abril até novembro, algumas usinas até conseguem gerar entre safra, a gente pode ser cortado a qualquer momento, né? A gente pode ser obrigado a reduzir a carga em função talvez dessa falta de planejamento que nós tivemos nos últimos anos, e isso gera muitos problemas, né, para quem está investindo, né, para toda a estrutura de financiamento, para as perspectivas de algo que poderia ser tão interessante. A gente fala muito de luz solar, a energia da biomassa, seja ela em forma de combustível líquido, como etanol, como biodiesel, ou seja ela de forma de energia elétrica, ela vem do sol, né? O nosso grande potencial nesse tema da transição energética, a gente tem capacidade, através das plantas, de transformar essa luz solar, de capturar o CO2 e ofertar essa possibilidade dentro de um país que tem o agro como um dos seus principais pilares. Então, esse é um tema extremamente importante para nós, que está na ordem do dia, e, obviamente, a gente espera conseguir resolver e contribuir nos próximos anos. Mas hoje, sinceramente, a biomassa ela está totalmente desincentivada em função dessa estrutura que nós, infelizmente, montamos no país, de incentivos talvez distorcidos, que tem gerado essa estrutura. E aí, obviamente, no fim das contas, eu acho que a gente não está enxergando o real custo de cada fonte. E é isso que a gente precisa trazer para o debate no Brasil. E se a gente tiver realmente o real custo de cada fonte, a gente vai conseguir resolver o problema. E não é fácil resolver esse problema, porque hoje
dentro do setor elétrico, né, do setor energético, a gente tem lobbies muito fortes e que cada um está olhando o seu papel individual, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais coletivo nesse processo, senão a gente vai ter muitos problemas aí no futuro. Você falando de custo, eu acho que é o gancho para a gente falar sobre um assunto que parece muito polêmico, porque entre os leigos têm dificuldade de entender, então eu gostaria que vocês explicassem. Marcos, gostaria que você explicasse por que temos ainda termoelétricas, por que nós ainda contratamos para o futuro as termoelétricas. Explica para a gente por que ainda não é possível abandoná-las. Bom, eu costumo também simplificar a história para dizer o seguinte: todos nós que estamos conectados, os consumidores que estão conectados ao sistema elétrico, consomem a mesma energia, e eu costumo brincar, é a mesma comida. Não tem ninguém consumindo só solar, a não ser um ponto específico, como trazido por Reinaldo, um projeto onde você possa isolar alguma coisa e gerar e usar no sistema que não esteja conectado. O sistema elétrico brasileiro, nós temos uma matriz 90% limpa, como aqui foi destacado. Ela contempla energia na parte limpa hidráulica, 50 e poucos por cento, já foi muito mais, hoje hidráulica, a eólica, a solar, a biomassa, são fontes importantes de geração de energia que são fontes limpas. Mas ela necessita de estrutura. Para que o sistema possa funcionar, ele tem que ter uma estrutura, ele tem que ter algo que mantenha. Por exemplo, eu só tenho solar no momento onde eu tenho irradiação solar. Eu só tenho eólica quando eu tenho vento. Quem é que assegura que esse sistema possa ter energia às 24 horas, 365 dias por ano? Primeiras hidrelétricas, que conseguem dar essa sustentação e funcionam todo o tempo. A gente sabe que elas também têm algum problema. Em momentos onde nós temos uma baixa volume de chuva, a gente tem uma redução, nós já passamos por isso, sabemos o que isso representa nas chamadas crises hídricas. E aí nós temos as térmicas são importantes e continuarão sendo importantes, porque elas dão estrutura para o sistema e eu posso usar essa térmica quando o sistema necessita. Essa é uma das vantagens que a térmica tem, é a flexibilidade operacional que ela dá, de permitir que a gente possa estar usando naquele momento que é utilizado. O que nós temos de evolução no setor térmico? Nós saímos de térmicas a óleo combustível, a diesel, e hoje já nós temos principalmente térmicas que são instaladas a gás. São elementos importantes e continuarão sendo elementos importantes para manter a estrutura do sistema elétrico brasileiro, como no mundo inteiro, né? É importante ter uma garantia que eu vou assegurar que essa coisa possa funcionar. Então, eu acho que térmica não é um problema. O que nós temos de problema é quando você cria incentivos que não são necessários. Vou dar um exemplo. Nós temos aí alguma coisa que vem desde da lei do gás, depois passou aí quando foi feita a capitalização da Eletrobras, o pessoal costuma chamar de térmica da Eletrobras, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São chamados jabutis, que são algumas emendas que são colocadas em projeto de lei de última hora para poder beneficiar algum grupo econômico, seja de consumidores, sejam de geradores. E foi o que vem sendo feito com relação às térmicas. Tem um projeto que ele foi colocado na lei de capitalização da Eletrobras, que era contratar 8 gigawatts de térmica em local onde não tem gasoduto e muitas vezes não tem consumo. Isso é mais ou menos assim. Eu instalo a térmica quando não tem gás, então eu construo um gasoduto para colocar gás lá. E como não tem consumo, eu construo uma linha de transmissão para trazer aquela energia onde não necessita. E inflexível. O que significa dizer isso? Como eu coloquei, uma das vantagens da térmica, eu dizia assim, eu vou aumentar ou diminuir a produção daquela usina quando o sistema necessita. Quando você contrata uma térmica inflexível, você tem que mantê-la funcionando todo o tempo. Então, ela é cara, nós sabemos que ela ambientalmente não é adequada, mas ela é uma questão necessária dentro de um determinado valor e uma determinada situação. Como ela está proposta de ser contratada, não é assim. Então, eu diria assim, que um dos desafios nossos é fazer com que, se necessitamos de avançar com a manter uma matriz elétrica brasileira limpa, e volto a dizer, das mais limpas do mundo, 90%, mas nós temos que ter cuidado disso, o Reinaldo trouxe bem, os países que estão muito atrás, hoje a média mundial é 41%, nós temos 90% contra 41% a nível mundial, mas 41% está crescendo, mas o Brasil pode continuar oferecendo esses 90%, mas com estabilidade, com uma maneira com que não tenha subsídio para ninguém.
né? Então, as térmicas são necessárias? São, mas não precisam desse incentivo que está sendo colocado. Ela precisa oferecer essa resistência. Eu vou voltar à minha história da comida, né? Ninguém come só alface, ninguém come só tomate, precisa do arroz, do feijão e da carne, que são mais caras. Então, é a mesma história. Eu preciso de energia eólica, solar, preciso de energia de biomassa e preciso de algum momento, e principalmente hidráulica, e algum momento também da térmica para que essa comida seja saudável, mas em condições iguais, né, necessárias, dentro do que é necessário e com preços adequados. Nosso problema todo está nessa distorção que muitas vezes é feita no sinal de preço. Então, eu vou repetir o que eu falei no início, me permita. Nós precisamos parar de dar esses sinais desnecessários. O que está estragando, por exemplo, essa questão trazida aqui do setor sucroalcooleiro, da geração de biomassa, que é muito importante, essa desconexão que eles vão começar a passar por ela, é que nós tivemos incentivo demais para determinadas fontes, e com isso há um excesso de energia, como eu coloquei, em determinados horários. Isso precisa ser equilibrado, nós precisamos olhar com tranquilidade e olhando com uma visão principalmente para o mercado, para o brasileiro, para a sociedade brasileira, para dizer o que é melhor para a sociedade brasileira. Manter a matriz é importante, mas manter a matriz dentro de um equilíbrio de sinal de preço entre as fontes. Até porque se acontece um apagão, como já aconteceu antes, se a pessoa mora em Minas, ela coloca a culpa na CEMIG, se a pessoa mora em São Paulo, vai botar a culpa na Enel, e não entende que às vezes é um problema sistemático, nacional. É muito mais difícil para a gente explicar para as pessoas, né, sobre a complexidade das questões que envolvem, né, esse excesso de produção. Bom, eu gostaria de saber, aproveitando o gancho, quando no processo de leilões, todas essas questões relativas às térmicas estão lá? A cada leilão vai se aprimorando nessa contratação desse planejamento da energia, que a gente sabe que vai precisar de termoelétricas? Assim, como o presidente Madureira falou, termoelétricas são fundamentais para garantir o equilíbrio do sistema. Tem períodos de tempo em que durante o dia tem horas que tem sol, tem hora que não tem hora que tem vento, tem hora que não tem hora que tem água, tem hora que não tem. O nosso último recurso é o recurso acumulado sobre a forma de combustível. Então elas são necessárias para a operação 24 horas, 365 dias por ano. Então, elas térmicas estão sendo estruturadas para serem contratadas, sim, a partir de uma diretriz do governo, do Ministério, mas são térmicas com flexibilidade operacional total. O que significa isso? Elas vão ficar paradas, disponíveis à operação do sistema. No momento de ultra necessidade, ela fará o serviço e só ela é a melhor forma de fazer. Não são necessariamente térmicas a óleo, elas vão ser contratadas majoritariamente térmicas a gás natural, que é uma forma mais eficiente, tem menor pegada de carbono, combustível. E as térmicas a óleo que estão sendo contratadas para garantia de suprimento de curtíssimo prazo com substituição por biocombustíveis. Então, o leilão que está sendo organizado agora em março, ele trará, sim, poderão participar térmicas a óleo, mas elas têm que trocar o combustível dentro de 2, 3 anos para biocombustíveis, né? Então, também é algo que tem a sustentabilidade como diretriz. Mas eu queria dar um passo atrás, se me permitem, falando de transição energética. A gente tem um tripé de atuação que precisa ser importante para que a transição energética, para que o país continue com 90% da sua geração renovável, continue expandindo com essa proporção que é diferente de todos os outros lugares do mundo. O tripé é a própria sustentabilidade ambiental, só que nós só vamos conseguir isso garantindo segurança energética e preços justos para essa transição. Se um desses pés desse tripé desequilibrar, a transição vai sofrer alguma dificuldade. Não adianta ter uma fatura de energia em casa impagável. Você tem o sistema mais sustentável do mundo, mas ela não é custeável. Não adianta você ter um sistema sustentável e barato, mas que ele não fornece energia na quantidade e na demanda que o usuário requer. Então,
essa busca por sustentabilidade ela tem que se fazer de forma equilibrada, e a ANEEL tem esse papel de tentar, diante de todos esses cenários de equilíbrio entre os contratos de longo prazo, de desenvolvimento de infraestrutura, os preços do mercado, alinhar os sinais de preço ao comportamento esperado da população e aquele desejado por ela. Então, esse equilíbrio é que vai garantir, ou essa busca por esse tripé, é que vai garantir que a gente consiga fazer o desenvolvimento e manter o percentual, e quiçá aumentar esse percentual de renovabilidade da nossa fonte. Nesse sentido, mudanças precisam ser realizadas, sim. Dentre elas, a discussão, né, do funcionamento do sistema, seja pelos atributos, potência, capacidade de armazenamento, controle de tensão e de frequência, desculpa ser muito técnico aqui, tudo isso é absolutamente fundamental, mas nós também temos que entender que nós estamos diante de sinais que foram dados no passado e que nós temos hoje a maior parte da geração investida sofrendo cortes, como foi colocado, por razão energética. O que eu quero dizer com isso? Os cortes de geração estão sendo realizados nesse momento, enquanto no mundo é realizado por falta de rede, no Brasil a maior parte dos cortes de geração é realizada por falta de consumo. Não há equilíbrio instantâneo entre a geração que está sendo realizada por todas as fontes e o consumo que está sendo realizado naquele mesmo instante. Armazenamento pode ajudar a resolver. Antigamente, esse armazenamento era realizado com estoque, com reservatórios de grande porte hidráulicos, que hoje, por questões ambientais, não consegue se desenvolver mais. Mas armazenamento químico, usinas reversíveis, não é só baterias, usinas reversíveis hidráulicas que podem bombear e não bombear, tudo isso está em discussão para tentar montar um aparato brasileiro que permita que a gente continue com essa taxa de renovabilidade da nossa fonte aumentando, ao mesmo tempo garantindo preços adequados, módicos, segurança, né, resiliência das redes, frente, inclusive as mudanças climáticas que têm acontecido, todos nós temos acompanhado, e sustentabilidade ambiental. Mas por que bateria é algo tão complicado de se colocar dentro dessa equação? É uma questão de custo ou de ainda não ter tecnologia suficiente para dar conta desse volume de energia transmitida? Não, a tecnologia de bateria é consolidada, não é ela tem evoluído muito, mas ela é uma tecnologia possível e consolidada. Hoje, pela ausência dos sinais de preço, talvez de forma tão intensa quanto sejam necessários, os atuadores no mercado não enxergam a necessidade, o benefício de colocar os sistemas de armazenamento por conta própria. Em face disso, né, em face dessa contínua evolução que está se buscando, mas que ainda não aconteceu, o Estado, o Ministério de Minas e Energia, está organizando um leilão de armazenamento por meio de baterias, né, ele está em consulta pública, para ser realizado ainda em 2026, alocando, né, armazenamento em determinados pontos. Então tem um leilão programado. Nos lugares onde tem excesso, onde há uma verificação de excesso de energia. Melhor beneficia o sistema como um todo, injetando a potência requerida nos determinados pontos do sistema. Mas a bateria em si só, ela não vence esse choque, digamos assim, de geração, que foi um investimento muito grande, muito rápido, né, seja na geração mais centralizada, operada pelo sistema, seja nas residências, né, com as pequenas gerações nos tetos das casas. Essa geração ela deu um choque muito grande de oferta, né, e a demanda tem dificuldade, a carga não acompanhou. Então, políticas públicas, né, no sentido de desenvolvimento da eletrificação, são necessárias e estão começando a ser realizadas. Dentre eles saiu recentemente uma política de acesso aos sistemas, né, de redes, para orientar e organizar a fila, né, de conexão de grandes cargas, como data centers, né, plantas de hidrogênio ou combustíveis de baixa pegada de carbono que podem ser produzidos a partir dessas fontes intermitentes, solares e eólicas. Então tem um certo desenvolvimento em andamento para que a gente consiga reduzir esses cortes de geração, eliminá-los ou mitigá-los ao máximo possível, de tal forma que a gente consiga avançar, né, na transição energética. Para encerrar, eu gostaria de pedir para o Mário explicar para a gente como esse investimento em
economia verde, né, como esse investimento em produção de energia, contribui para o desenvolvimento regional. Gostaria que você falasse em Minas Gerais sobre como esse trabalho de bioenergia contribui para o desenvolvimento regional. Bom, é extremamente interessante, né, a contribuição, principalmente de uma agroindústria que produz alimento e energia para todo o processo. Minas Gerais tem uma agricultura muito diversificada e a gente tem um potencial muito grande, principalmente com irrigação, para a gente desenvolver novas áreas de produção de grãos ou de outras culturas, para que a gente possa intensificar essa integração que a gente vê dentro de uma agroindústria, né? Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo do setor de cana-de-açúcar, onde se produz cana em torno da unidade industrial, você produz etanol, açúcar, energia elétrica, agora biometano, e essas estruturas, elas demandam muitas pessoas, né? Então as usinas são grandes geradoras de emprego onde é mais difícil a gente gerar, né? Que é nas localidades, principalmente no interior do estado. Então a gente viu esse desenvolvimento muito forte no Triângulo Mineiro, que hoje é uma região extremamente rica e que é a nossa principal região produtora. A gente levou esse desenvolvimento para a região noroeste do estado. A gente tem exemplos no norte de Minas, nós temos exemplos no sul de Minas, e são sistemas integrados muito interessantes que geram toda essa riqueza, né, para o nosso estado, onde a gente alia aquilo que a gente sempre fala, a vocação do Brasil na agricultura com a agroindustrialização e geração de energia, né, energia de todos os sentidos. E aí, só para contribuir, a gente fala muito na palavra energética, né, e a gente não poderia deixar de citar. A nossa matriz elétrica ela é muito limpa, mas a nossa matriz energética, nós temos 50% ainda suja, e nós temos um desafio muito grande de transformar. E, basicamente, esses processos de fósseis estão nos setores de transporte, onde a gente tem uma integração muito forte. Então, nós só conseguimos hoje substituir ainda 45% do ciclo Otto no Brasil, né? Etanol, seja na mistura com gasolina, seja no etanol hidratado. Mas tem um desafio de crescer isso para frente. No segmento de pesados, a gente só conseguiu substituir 15% do processo, que é a nossa principal matriz de transporte. Então, a gente tem um potencial muito grande nos próximos anos da gente crescer. Nós temos um instituto, que é o MBC Brasil, que junto com a LCA Consultoria, fez um excelente estudo para tentar mapear essa transição no setor de transporte no Brasil, fazendo um olhar sobre 2040, por exemplo. E a gente ainda observa que em 2040, mais de 80% da frota brasileira ainda poderá usar combustíveis líquidos, né? E dentre eles nós temos potencial de estar utilizando aí o etanol. Então nós temos um potencial muito grande de mais do que duplicar a nossa produção no Brasil. E nos últimos anos a gente viu aparecer uma nova indústria, né? Em praticamente em 10 anos, tiramos do zero uma indústria que é o etanol a partir de grãos, né, que desenvolveu muito forte na região centro-oeste do Brasil, principalmente com base em milho. E o nosso desafio aqui em Minas Gerais agora é trazer a integração cana com grãos, tá? Através das nossas empresas, que a gente consiga utilizar essa biomassa que hoje não tem o incentivo da gente exportar e produzir energia elétrica, a gente consiga utilizar essa biomassa que vem da cana-de-açúcar, que serviu para produzir etanol, açúcar a partir de cana, a gente consiga também produzir etanol a partir de grãos aqui no estado. É o desafio nos próximos anos para tornar Minas Gerais novamente, né, protagonista no processo de produção de etanol. Nós já somos protagonistas no uso dos biocombustíveis, a gente tem que voltar agora a ser protagonista na produção de etanol aqui em Minas Gerais.